Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Curiosidades do Mundo. Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais intrigantes da história, o desaparecimento de Amélia Earhart. Amélia Earhart, a Rainha dos Céus, desapareceu misteriosamente durante sua ousada tentativa de dar a volta ao mundo. Décadas se passaram, mas o enigma de seu desaparecimento continua a intrigar o mundo. Neste vídeo, mergulhe nos detalhes dessa jornada épica e descubra as teorias fascinantes que cercam um dos maiores mistérios da história da aviação. Amélia Earhart é uma das figuras mais enigmáticas e reverenciadas da história da aviação, lembrada tanto por suas notáveis conquistas quanto pelo mistério que envolve seu desaparecimento. Nascida em 24 de julho de 1897, em Atchison, Kansas, Earhart desde cedo demonstrou um espírito de aventura e uma forte independência, características que moldariam toda a sua vida. Criada em uma família que passava por dificuldades financeiras e enfrentava problemas familiares, Amélia desenvolveu uma determinação inabalável para superar desafios e buscar novos horizontes. Sua primeira experiência com a aviação ocorreu em 1920, quando aos 23 anos, ela voou pela primeira vez como passageira em um biplano. A experiência foi transformadora. Assim que decolamos, soube que teria que voar novamente, disse Amélia. Pouco tempo depois, ela começou a tomar lições de voo com a piloto Netta Snook e, em 1921, comprou seu primeiro avião, um biplano Kinner Aster, ao qual deu o nome de Decanary. Em 1922, Amélia já estava quebrando recordes, tornando-se a primeira mulher a voar a uma altitude de 14.000 pés, cerca de 4.300 metros. Essa conquista foi apenas o início de uma carreira que se destacaria por muitos outros feitos pioneiros. Em 1928, Earhart se tornou a primeira mulher a cruzar o Atlântico como passageira a bordo do Friendship, uma experiência que a trouxe para os holofotes internacionais. Embora não tenha pilotado o avião durante esse voo, Amélia foi saudada como uma heroína e aproveitou a atenção para promover a aviação e defender os direitos das mulheres. 4 anos depois, em 1932, ela fez história novamente ao realizar o primeiro voo solo transatlântico feito por uma mulher, partindo de Harbour Grace, em Newfoundland, Canadá, e aterrissando em um campo em Coolmore, Irlanda. A viagem durou cerca de 15 horas e foi marcada por condições meteorológicas adversas, mas Earhart perseverou. Por essa façanha, ela recebeu a Distinguished Flying Cross, tornando-se a primeira mulher a receber tal honra. O feito foi amplamente celebrado e consolidou seu status como uma pioneira da aviação. Nos anos seguintes, Amélia continuou a quebrar barreiras. Em 1935, ela foi a primeira pessoa a voar solo do Havaí para a Califórnia, uma rota considerada tão perigosa que muitos a compararam em risco ao voo transatlântico. Também foi a primeira mulher a voar sozinha de Los Angeles para a Cidade do México e de Nova York para Los Angeles, acumulando mais recordes de velocidade e distância. Além de sua carreira como aviadora, Earhart era uma defensora apaixonada dos direitos das mulheres. Ela acreditava que as mulheres podiam e deviam aspirar aos mesmos sonhos e realizações que os homens, e usava sua influência para encorajar outras mulheres a seguir carreiras em campos tradicionalmente dominados por homens, especialmente na aviação. Amélia ajudou a fundar a organização 989s, uma sociedade de mulheres aviadoras que continua a existir até hoje, oferecendo suporte e promoção à aviação feminina. Entretanto, a busca de Amélia por novas conquistas atingiu seu clímax em 1937, quando ela decidiu que iria se tornar a primeira mulher a circunnavegar o globo. Essa seria a jornada mais ambiciosa e perigosa de sua carreira. Preparando-se para o voo, ela adquiriu um Lockheed Electra 10 especialmente modificado para suportar a longa e extenuante jornada. O plano original era voar em direção oeste, partindo da Califórnia, mas depois de um acidente durante a decolagem em Honolulu, em março de 1937, que danificou o avião, Earhart decidiu mudar a direção da viagem para leste. A jornada de Amélia e seu navegador, Fred Noonan, começou em 1º de junho de 1937, partindo de Miami, Flórida. Durante o mês seguinte, a dupla completou várias etapas desafiadoras, passando pela América do Sul, África, Índia e Sudeste Asiático, cobrindo quase 35.000 quilômetros. Cada etapa da viagem era cuidadosamente planejada, mas a natureza do voo, que cruzava longas distâncias sobre o oceano e áreas remotas, apresentava riscos significativos.
Em 2 de julho de 1937, Earhart e Nona partiram de Lae, na Nova Guiné, para a etapa mais perigosa da jornada, um voo de 4.000 quilômetros até a pequena ilha Rowland, um atol remoto no Oceano Pacífico, que serviria como ponto de reabastecimento. O voo foi cercado de desafios, principalmente devido à dificuldade de navegação em alto mar, que dependia fortemente de sinais de rádio. A comunicação com o USS Tasca, um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos estacionado perto da ilha Rowland para ajudar na orientação, foi intermitente e cheia de falhas. As últimas mensagens de rádio de Earhart indicavam que o avião estava com dificuldades para localizar a ilha Rowland e que o combustível estava acabando. Apesar das tentativas desesperadas do Itasca para guiar o avião até o atol, o contato foi perdido. O avião Lockheed Electra, Amélia e o navegador Fred desapareceram no vasto Oceano Pacífico. O desaparecimento de Amélia Earhart rapidamente se tornou um dos maiores mistérios do século XX, desencadeando uma operação de busca sem precedentes na época. Navios e aviões da Marinha dos Estados Unidos varreram milhares de quilômetros quadrados do oceano, mas não encontraram nenhum sinal do avião ou de seus ocupantes. As buscas oficiais duraram cerca de 2 semanas, mas sem sucesso. No dia 19 de julho de 1937, Amélia e Fred foram declarados oficialmente perdidos no mar. Desde então, o desaparecimento de Earhart tem gerado inúmeras teorias e especulações. A mais aceita entre os especialistas é que o avião ficou sem combustível e caiu no Oceano Pacífico, afundando em águas profundas e levando consigo quaisquer evidências. No entanto, a falta de destroços ou sinais visíveis alimentou outras teorias. Uma das teorias mais discutidas é a de que Earhart e Nuna desviaram sua rota e pousaram na Ilha Gardner, atualmente conhecida como Nikumaroro, localizada a cerca de 560 quilômetros ao sudeste de Rowland. Alguns investigadores acreditam que eles poderiam ter sobrevivido por algum tempo na ilha, que na época estava desabitada. Várias expedições foram realizadas para Nikumaroro, onde fragmentos de ossos humanos, ferramentas rudimentares e outros artefatos foram encontrados, sugerindo a presença de seres humanos na ilha. Embora essas descobertas tenham gerado grande interesse, nenhuma prova definitiva foi encontrada para confirmar que esses vestígios pertenciam a Earhart ou Nuna. Outra teoria que ganhou popularidade ao longo dos anos é a de que Amélia Earhart foi capturada pelos japoneses após pousar em uma ilha sob controle japonês, como Saipan. Segundo essa hipótese, ela e Nona teriam sido detidos como espiões e eventualmente executados. Essa teoria foi alimentada por relatos de testemunhas oculares, fotografias e documentos que sugerem que os japoneses estavam cientes do voo de Earhart e a capturaram. No entanto, essa teoria também carece de evidências concretas e é amplamente contestada por historiadores. Uma teoria menos aceita, mas ainda presente, é a de que Earhart sobreviveu ao acidente e assumiu uma nova identidade, vivendo anonimamente pelo resto de sua vida. Algumas teorias da conspiração sugerem que ela foi secretamente repatriada para os Estados Unidos e viveu uma vida tranquila fora dos holofotes. Essa teoria, no entanto, é amplamente desacreditada pela maioria dos pesquisadores. Apesar de mais de 80 anos terem se passado desde o desaparecimento de Amélia Earhart, o mistério continua a intrigar e fascinar pessoas em todo o mundo. Diversas organizações, como o TIGAR, The International Group for Historic Aircraft Recovery, continuam a buscar respostas, organizando expedições para áreas remotas do Pacífico e utilizando tecnologia moderna na esperança de descobrir o que realmente aconteceu. O mistério de Amélia Earhart permanece sem solução, mas sua lenda continua a crescer. Amélia Earhart deixou um legado profundo e duradouro. Sua coragem, determinação e vontade de desafiar os limites sociais e físicos a tornaram uma das maiores pioneiras da aviação e uma inspiração para gerações de mulheres e homens. Sua vida foi um exemplo do que é possível alcançar quando se ousa sonhar e se tem a determinação de perseguir esses sonhos, independentemente dos obstáculos. A história de Amélia Earhart não é apenas sobre uma aviadora que desapareceu misteriosamente, é sobre uma mulher que viveu sem medo, que desafiou as expectativas e que, mesmo após seu desaparecimento, continua a inspirar aqueles que buscam explorar o desconhecido e romper barreiras. Seu nome é sinônimo de aventura e exploração, e o mistério que envolve seu destino final apenas amplifica o fascínio e a admiração que ela desperta até os dias de hoje.